Muito bem, senhores, é com uma grande satisfação que nós estamos aqui em mais um encontro comentando a lei, né? Estou aqui com o professor Cleiton Peixer. Já na semana passada estávamos discutindo acerca da nova lei de abuso de autoridade e desta feita vamos concluir aqui a lei de abuso de autoridade, né? E saibam, os senhores, que todos os domingos, então, nós teremos esse programa aqui, comentando a lei com vocês e pretendo contar com a colaboração aqui do Dr. Cleiton Peixer, que é sempre muito bem-vindo no canal. Aliás, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, doutor Rodrigo. É uma satisfação enorme poder sempre estar aqui. E nesse canal, comentando a lei, uma grande satisfação, né? Porque aqui a gente consegue passar para o nosso aluno, para o nosso telespectador aí, alguns pontos, uns comentários da lei na prática, né? O que ocorre lá no dia a dia. E acho muito importante isso para que o aluno tenha realmente a prática e saiba como agir em determinados momentos com a lei debaixo do braço, né? Então, muito importante, estou aqui sempre à disposição de vocês. Maravilha. Doutor Cleiton, qual é a lei que nós estamos comentando? O número da lei, a lei de abuso de autoridade? A lei de abuso de autoridade é a lei número 13.869, de 5 de setembro de 2019. Muito bem, que entrou em vigor agora no começo de janeiro, né? Em janeiro que nós temos. Então, nós falamos da primeira parte, estávamos falando dos crimes, né? E para não alongar demais o programa anterior, nós resolvemos dividir isso em duas partes. Então, seguindo aqui com a lei, nós vamos falar do artigo 19, né? O artigo 19 diz: impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia, com pena de 1 a 4 anos. Né? Então, vale entender que muitas vezes nós temos requerimentos que são feitos ali para o juiz e muitas vezes demora. Isso acontece na prática, né? De ficar ali, doutor, só posso mandar amanhã, doutor, e aquele meu pedido não chegou, como funciona tudo isso, né? O que o senhor acha desse dispositivo, doutor Cleiton? Doutor Rodrigo, com relação à audiência de custódia, por exemplo, né, auto de prisão em flagrante, a própria lei já diz que em 24 horas tem que estar na mão do juiz para ele apreciar, né? Agora existem, por certo, outros pedidos que realmente demora mesmo, e isso a gente sabe que, às vezes, né, com a intenção realmente de prejudicar, de retardar o ato, e isso é uma dificuldade muito grande para o advogado quando está atuando, né, porque ele precisa de medidas urgentes. Geralmente o seu cliente está preso, né, e isso dificulta os pedidos. Então, acho que a lei vem amparar-nos, né, no sentido de que pode haver o crime de abuso de autoridade e você tem que impor isso, né? Já na sua petição mesmo, falar, olha, abre um parágrafo lá e fala, está aqui na lei, né? Vamos respeitar, né? Para que corra tudo bem no processo, né? Muito bem. E vale destacar que no parágrafo deste artigo fala do magistrado que sabe desses impedimentos para chegar até lá e não toma providência também, o magistrado responderá criminalmente também. Próximo artigo. Próximo artigo, o artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Esse daí tinha sido vetado, mas o Congresso derrubou o veto desse aspecto, né? Nada como a entrevista do advogado com o cliente. Não há nada que possa ser a expressão maior do direito de defesa do que o advogado poder se entrevistar exclusivamente com o cliente. Tudo bem que às vezes nos presídios a dificuldade é enorme
de conversar com o preso, aqueles telefones nem sempre funcionam, né? Às vezes tem que gritar, tem uma série de dificuldades que são apresentadas. Todavia, é importante que nós tenhamos pelo menos um mecanismo aqui para tentar tornar cada vez mais ali a possibilidade de exercício pleno do direito de defesa. Então essa entrevista é fundamental. Eu não sei se o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa. Lembrando que isso já está instituído no próprio Código, né, de Processo Penal, no artigo 185, parágrafo 5º, e na Lei 8.906, que é o nosso Estatuto da Advocacia, né, lá no artigo 7º, inciso 3, tá, que garante ao advogado a entrevista pessoal reservada com o seu cliente em qualquer situação, mesmo em caso de isolamento, né? Muito bem, eu queria lembrar, e a própria lei lembra também, que não é só o preso. Na própria audiência, o advogado tem que ter uma livre conversação com o seu cliente, e um expediente que muitos advogados acabam não utilizando é exatamente o de antes do interrogatório, que é o último ato lá da audiência, pedir um prazo para conversar com o cliente a sós para instruí-lo do interrogatório, e isso é completamente legal e deve ser utilizado pelo advogado também. Nesse ponto ainda, doutor Rodrigo, a lei aqui no parágrafo, ela fala do interrogatório antes da audiência judicial, né? Sim. Então aqui teríamos, de acordo com a lei, duas oportunidades de falar com o réu antes do interrogatório, né? Uma prévia, né, para passar algum ponto ou durante a audiência, e depois ainda antes do interrogatório do réu, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O artigo 21 fala algo que é assim, absolutamente humanamente correto, né? Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, pena de 1 a 4 anos. Isso é um absurdo, fazer essa mesclagem. Lembro um caso de uma juíza que colocou uma menor de idade junto com presos adultos. Isso foi uma grande confusão, né? E tem que ter isso é um abuso, é claro, não tem desculpa para que seja feito isso. Mas aqui a gente cria uma dificuldade enorme com relação às novas sexualidades que as pessoas utilizam, né? Então é um questionamento que, ao meu ver, ainda não temos resposta sobre o que fazer com as pessoas que não se definem como homens ou mulheres, né? E aí, qual seria a cela, uma cela exclusiva para cada um? Então tem ali uma variedade enorme, teria que ter uma cela para cada um, e isso é um problema muito complicado, né, doutor Pedro? Por certo, e com relação a esse exemplo que o doutor disse, parece que essa menor, essa moça, acabou sendo estuprada a noite inteira, né, por homens na cela, tal, e causou um problema muito grande. Eu vejo uma dificuldade muito grande realmente com relação a essas pessoas trans, né, porque você separar, mas separa-se como, né, pelo gênero. Você pega aquela pessoa que ela é do sexo feminino, mas se sente do sexo masculino, vai colocar junto com homens. É uma dificuldade muito grande isso. Então, e se mesmo fazendo uma cela especial, você junta os dois gêneros, então eu acho que a lei ainda devia melhorar um pouco esse sentido para que tenha resguardado a integridade física de todos nós, né? De homens, mulheres, trans, enfim, qualquer sexualidade, né? O legislador ele vai ter, com essas novas relações sociais que se estabelecem, ele vai ter que ter a criatividade o suficiente para criar regras, né, de boa convivência, inclusive quando se trata de um sistema prisional, né? Próximo artigo, doutor Cleiton, por favor. O próximo artigo é o artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. A detenção é de 1 a 4 anos e multa. Bom, então aqui eu queria destacar o seguinte: já existe um crime chamado violação de domicílio.
artigo 150 do Código Penal. Só que a pena é desse tamanhozinho, é quase nada. Comparada com essa, né, essa daqui realmente é uma pena bastante rigorosa, vale lembrar que é comparado aí a um furto, né, a mesma característica. Só que agora a gente tem que ver essa invasão de domicílio que eles estão colocando aqui dentro de um contexto de abuso de autoridade. Então, estamos falando de autoridade que, a pretexto de uma investigação ou alguma coisa nesse sentido, vai lá, entra no quintal, entra na casa, se mantém lá de uma forma disfarçada, né? Então, é nesse sentido que se propôs a lei. Essa lei nós comentamos um pouco na aula passada, né, com relação lá aos horários, né, e a lei traz aqui no inciso 3 do parágrafo que cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5. Até discutimos, né, se é repouso noturno, se não é repouso noturno, mas de fato a lei estabeleceu hoje o horário em que deve... Para esse tipo. Então, é das 21 horas até as 5 da manhã, tem que estar preservado, né, o local. A lei, como só relembrando, a lei processual penal diz que não pode ser feita à noite. À noite é a ausência de luz solar, né, e que se notabilizou das 6 da tarde às 6 da manhã. Mas aqui a lei está sendo mais específica, dizendo que realmente não pode ter a busca e apreensão desse horário das 21 horas até as 5 horas da manhã. Né? É lógico que tem uma ressalva aqui, né, doutor Rodrigo, com relação ao parágrafo 2º, que fala da situação de flagrante delito, né? Então, flagrante é uma exceção. Aí pode entrar a qualquer hora. Entretanto, temos que levar em consideração... Desastre também, a questão de socorrer. Exatamente. Então, fica aí uma brecha, né, para a situação de flagrância poder entrar independente do horário. Né? Muito bem. No artigo 23 fala de uma inovação artificiosa. Então fala assim: inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação de processo, estado de lugar, de coisa, de pessoa, com o fim de eximir-se da responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a sua responsabilidade. A pena é de 1 a 4 anos e multa. E aqui eu quero lembrar os senhores que já existe um crime chamado fraude processual e que qualquer pessoa que quer enganar o juiz, o perito, etc., entraria nessa inovação artificiosa, mas aqui ele está punindo o agente público, que também pode inovar. Ele não quer enganar exatamente o juiz, mas quer trazer ali uma incriminação. Quer enganar, né? No fundo quer enganar o juiz, trazendo uma inovação artificiosa para punir o agente público. E aí, aquela história que a gente ouve desde os bancos escolares, que é plantar droga no carro, né? Como é que é isso? O flagrante forjado, né? Aquela situação onde não existe crime e infelizmente acontece, né? De ter alguma abordagem policial em algumas vezes aí, forjando realmente a droga, fazendo acreditar o delegado de polícia, o juiz, que ocorreu o crime quando não ocorreu. Né? E eu chamo a atenção aqui também, doutor Rodrigo, para as próprias estatísticas, né? Sim. Porque temos notícias anteriores aí, até da polícia, dizendo que determinado cadáver foi encontrado em um município e foi transferido para outra rua e já é outro município, por conta de estatísticas também, é o que a lei fala, né? Essas estatísticas pesam muito, porque às vezes fala assim, diminuiu o número de homicídios numa cidade. Claro, os corpos que foram encontrados foram levados para outra, né? E aí aumenta o roubo em lugar, é uma confusão, faz parte da política essa questão, né? É uma questão muito séria na realidade, né? Próximo artigo? Próximo artigo, artigo 24, constranger sobre violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. A pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Bom, aí nós estamos falando de às vezes uma execução,
em que a pessoa foi executada, já morreu, por exemplo, mas é levada a um hospital e para que se dizer que se morreu no hospital, foi socorrida, né, obrigando muitas vezes aos profissionais da área de saúde a fazer, a testar lá que a pessoa chegou com vida, né, isso é uma coisa gravíssima, né? Isso inclusive teve um recente episódio no posto de saúde, onde foi fechado, inclusive os médicos não queriam trabalhar mais, por conta de uma pessoa que foi baleada, estava morta numa comunidade, e fizeram com que a ambulância do SAMU fosse lá resgatar. Isso por quê? Por conta do próprio carro do IML para ir buscar, que às vezes demora muito, é uma comunidade, alguém influente dentro da própria comunidade não quer passar por esse sabor todo, né? E acaba então obrigando o agente da saúde a afirmar que estava vivo e morreu no hospital, né? É muito complicado isso. Muito bem. Então, o artigo 27, ele trata assim, ó, requisitar, instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Bom, o Código Penal já trata de um crime importantíssimo chamado denunciação caluniosa. O crime de denunciação caluniosa tem pena de 2 a 8 anos. Este crime aqui tem pena de até 2 anos EGCRIM. Então eu achei um pouco incoerente, vamos dizer, a legislação, porque aqui a autoridade, né, que está dando início a um procedimento inadequadamente, né, ele vai acabar respondendo por uma infração bem menor do que o particular que dá início a um procedimento. Tudo bem que o particular está movimentando a máquina pública para injustamente para processar alguém. Agora, a autoridade que deveria zelar pela coisa pública deveria, ao meu ver, ter uma pena até mais exemplar do que a denunciação caluniosa. Acabou sendo uma pena bem menor, né? Sem contar, né, doutor Rodrigo, que esses fatos da lei de abuso de autoridade, eles têm que ser comprovados de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º, que fala que tem que ter a intenção ainda de prejudicar. O dolo. Né, tem que ter o dolo específico de prejudicar ou de se prevalecer, né, por mero capricho, né? Então é muito difícil de provar. Então, esse vai ser difícil de provar. É um artigo que realmente, ao nosso ver, vai ser uma letra morta na lei aí, né? Deixou a desejar. Deixou a desejar, é verdade. Muito bem. Próximo artigo. O artigo 28. Isso. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Né? A detenção é de 1 a 4 anos e multa. Bom, a Constituição prevê, né, a preservação da intimidade de qualquer pessoa. E mesmo numa investigação criminal em que é autorizada a interceptação telefônica ou a interceptação ambiental hoje em dia através do pacote anticrime, mesmo nessas condições, realmente é de todo deletério que essas questões particulares sejam divulgadas e estejam na mídia o tempo todo aí, né? Aqui a lei faz uma ressalva, que não fizerem parte da investigação, porque às vezes é uma estratégia divulgar algumas coisas para se buscar outras, né? Até consigo entender, mas de qualquer maneira, o máximo que se puder preservar de todas as partes envolvidas ali, ao meu ver, seria melhor. E se fala aqui que não fazer prova, a imagem, expor a imagem sem conotação nenhuma com o próprio crime, né, que se está investigando. Então aquela situação do delegado puxar aquela folha corrida e jogar no corredor da oficina, da delegacia, mostrando que o acusado tem uma ficha corrida enorme, já não vai poder acontecer mais, né? É o que se espera, né? É o que se espera. Bom, o próximo artigo, 29, ele fala: prestar informação falsa sobre o procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar o interesse de investigado. A pena é de 6 meses a 2 anos e multa, né?
Bom, enfim, né, dentro das atividades da administração pública, nós temos lá muitas autoridades que acabam tomando determinadas posturas com a intenção de prejudicar alguém. Eu já tive caso, não sei o Dr. Clayton, mas de fiscal de tributos, por exemplo, que pediu alguma propina lá e o empresário não quis dar, e aí ele inventou uma série de fatores, né? Claro que não se enquadraria aqui porque ele não está na posição de autoridade ali, né? Mas se ele tiver a condição de uma autoridade, encaixaria nesse crime, ao meu ver. O único problema é que nós comentamos do artigo anterior, né? Que exige-se aí o dolo direto, o dolo específico, aí vai ser muito difícil de comprovar um abuso nesse crime, né? Nesse artigo. Então, infelizmente, está na lei, mas vai ser muito difícil comprovar alguma coisa, né? E o próximo artigo eu já indico que esse então, para se aplicar, vai ser dificílimo, né? O que diz o artigo 31? É verdade. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Detenção de 1 a 4 anos e multa. No mesmo sentido, né, como apurar isso, né, como apurar a responsabilidade, o dolo direto nessas situações, né? Que entra dentro daquela questão da denunciação caluniosa também, sabe que é inocente, se mistura um pouco com o artigo 28. O mínimo de indício, até sem indício, já é motivo para a autoridade dar início à persecução, né? Qualquer dúvida já é motivo, né? Isso. E o artigo 31, então, estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Né? A pena é de 6 meses a 2 anos, incorre nas mesmas penas quem, inexistindo prazo para a execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. O que é procrastinar? Diante de tamanho número de processos, inquéritos, procedimentos de uma maneira geral, e vai se comprovar que a pessoa está segurando a investigação de uma maneira dolosa, muito complicado, né, Dr. Clayton? Pois certa feita eu estive num distrito policial para fazer cópia, Dr. Rodrigo, complementar de um inquérito policial. Tá? Eu já tinha algumas cópias que um colega já tinha passado lá e me mandado pelo WhatsApp. E eu cheguei, a escrivã falou para mim, olha, não pode tirar cópia, doutor. Eu falei, mas por que não? Qual é o impedimento? Porque só estava a cópia do inquérito, o inquérito estava no fórum. Ela falou que da cópia eu não podia tirar cópia. Eu achei um absurdo aquilo, pedi para falar com o delegado estava almoçando, né, e demoraria bastante para voltar. E eu expliquei para ela, falei, olha, eu já tenho algumas cópias aqui que já foram me passadas, né? Eu só quero o complemento. E mesmo assim foi uma dificuldade muito grande. Eu fui embora da delegacia sem as cópias, para não estender, para não aguardar o delegado voltar do almoço, né? Então isso dificulta, atrasa, atrapalha o andamento do inquérito e às vezes por mero capricho pessoal ali do agente público, né? De não querer contribuir de alguma forma, né? Pois é. O próximo artigo é bastante longo, que é negar ao interessado, dentro disso que o Dr. Clayton estava mencionando, seu defensor, advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso às peças relativas às diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. A pena é de 6 meses a 2 anos. Lembro que a súmula vinculante, a súmula 14 do STF, falando sobre isso, e o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados permite que os advogados tenham pleno acesso. Dr. Clayton trouxe aí uma informação de que em um determinado momento não deram acesso às cópias. A lei não fala da cópia, né? Mas fala do original e, inclusive, o Estatuto da Advocacia diz que mesmo que estiver conclusos ao juiz
ao delegado, tem acesso ao inquérito também, né? Já era passível de mandado de segurança. Agora, crime, acho que é interessante colocar isso como uma punição criminal também, né? Mas, de qualquer forma, isso na prática tem diminuído muito essa vedação de acesso, mas sempre que puder dar uma atrapalhadinha... Né? É verdade, e sempre que puder eu falo para os alunos, né? Distrito policial é um ambiente muito pesado, né, doutor Rodrigo? Um ambiente, sempre foi muito difícil se trabalhar no distrito policial. Então, sempre que o doutor, a doutora tiver a oportunidade e tiver que ir ao distrito policial, vá acompanhado de outro colega, vá com alguém, pelo menos para tentar materializar esse crime com alguma testemunha, alguma coisa assim, porque vai fortalecer, né, a advocacia, vai fortalecer o respeito com que o advogado deve ser tratado no distrito policial. Muito bem. O artigo 33 é assim, o cerne do abuso, né? Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Exigir que a pessoa faça o que ela não queira fazer. Isso, acima de tudo, já é constrangimento ilegal, previsto no Código Penal, mas aqui a pena é maior do que o constrangimento ilegal, que é de 6 meses a 2 anos, dizendo, inclusive, que incorre nas mesmas penas quem utiliza do cargo ou função ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido, né? A pessoa que, de repente, tem a obrigação como qualquer cidadão e diz que, como ele é funcionário, ele não tem aquela obrigação. Entraria aí também uma equiparação, né? Lá no parágrafo único, né, diz que incorre na mesma pena quem utiliza do cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido, ou seja, a famosa carteirada, né? É aquele que vai para a balada e sai e fala, ó, eu sou agente público, está aqui, sou funcionário, não vou pagar conta ou alguma coisa nesse sentido, né? Infelizmente. Eu acho que a lei andou bem aqui ao colocar essa condição, né? Artigo 36, o 34 e 35 foram vetados. 36, decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativo financeiro em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena de 1 a 4 anos, e isso a gente já viu nesses anos todos da advocacia demais. Às vezes uma dívida que é pequena acaba constrangendo um bem altíssimo, né, doutor Cleiton? Aqui com muita ênfase nesses últimos anos aqui, com a Operação Lava Jato, né? Sim. Por conta da constrição de tantos valores exorbitantes aí, para apuração às vezes de um crime menor, né? Mas devido a essa operação e a evidência dela, isso tem ocorrido bastante, né? Muito bem. O artigo 37 diz: demorar demasiada e injustificadamente o exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. A detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e aqui com data vênia. Isso daqui é uma praxe em muitos tribunais. Sim. Em que se tira de pauta, se pede vista simplesmente para que aquele direito, seja procrastinado, né, retardado, e vamos ver se isso vai se aplicar efetivamente aos tribunais, né? Porque é direcionado pelos tribunais. Está falando pedido de vista, né, de órgão colegiado, são os tribunais. Então, será que será aplicado mesmo? Enfim, de qualquer forma, tem aqui a pena de 6 meses a 2 anos e multa. E recai, né, doutor Rodrigo, sempre aquela válvula de escape que a lei deixou, né? Parágrafo 1º do artigo 1º fala do dolo específico, né, com a vontade de prejudicar ou de se beneficiar ou por capricho próprio. E como comprovar isso, né, de um pedido de vista? É complicado, difícil. O último crime previsto na lei, doutor? É o artigo 38.
antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive em rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Mais uma daquele escândalo, né, de causar aí um movimento do público em geral, né, posicionando esse público contra, ganhando uma força midiática e expondo, né, as pessoas, né, Isso, né, ocorre demais, né? A gente vê todo dia aí alguns crimes que, quando vai, muito no tribunal do júri, né, doutor Rodrigo, sim, quando vai a plenário, quando vai a julgamento, o réu ali já está condenado pela divulgação midiática, aí é muito complicado também. Bom, senhores, os crimes da lei de abuso de autoridade são esses. No que diz respeito ao processo, vale destacar que a lei fala que o procedimento será o procedimento comum, ou seja, o procedimento ordinário sumário, e também o sumaríssimo, naqueles casos que é G-crime que se aplicam, né? A lei não traz um procedimento especial aqui, segue rigorosamente o procedimento comum, ok? Muito bem, uma grande satisfação estar aqui com vocês, muito obrigado por você estar conosco. Se possível, deixe os seus comentários aqui, que são sempre muito bem-vindos para engrandecer cada vez mais o debate acerca das questões de penal e processo penal. Se possível, se inscreva no canal, acione o sininho para receber novas notificações, né? Dr. Cleiton, uma grande satisfação estar com o senhor. Semana que vem nós voltamos aqui com outra lei para tratar aqui da análise das leis que nós estamos passando. Agradecimentos todo meu, doutor Rodrigo, uma satisfação enorme poder estar aqui e sempre estarei todo domingo aqui com vocês, sempre convidado, discutindo alguma lei, dando opiniões e tentando aclarar de alguma forma o aprendizado de vocês, a atuação aí de vocês na prática. Até a próxima!